Provérbios capítulo 22. Verso 6 diz assim, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Até aí. Eu vou dar um aviso aqui antes de pregar. Ainda tem algumas crianças entre nós. Eu vou falar sobre pedofilia. Se seu filho está aí, você acha que ele tem condição de escutar, você deixa ele aí. Se você acha que não, está muito novo, pode perturbar a mente dele, libera ele para a escola dominical. Então, para a escolinha de criança. Então vê aí, eu vou falar coisas pesadas, fortes, e se o seu filho não tem estrutura para ouvir, é melhor você liberar. As mães que estão aí embaixo, tem mães aí, né, ali embaixo. Uma obreira podia ir lá certificar que elas vão ouvir, porque eu tenho ouvido também que as irmãs descem lá para ficar conversando, falando à toa. Você que está embaixo é para ouvir a palavra, tá, minha irmã querida? Ok, então Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai Santo, em Tua presença nos colocamos, e eu venho pedir a Ti em oração a ajuda nessa difícil tarefa, de nós os pais compreendermos, assimilarmos a importância da educação dos nossos filhos e a importância da nossa participação como pai e mãe na educação, formação, provisão e formação dos nossos filhos. Auxilia-nos pelo Teu Espírito. Apenas direções, apenas mostrar o que devemos fazer não é suficiente. Dá-nos os recursos, a graça, o discernimento necessário para fazer o que Sua Bíblia ordena que façamos. E fazendo assim, venhamos proteger nossos filhos das ameaças desse mundo corrupto. Abra o entendimento dos pais, dos filhos que aqui estão, para entender a Sua santa palavra. Receba a glória para si, Senhor. Faz Teu reino avançar e nos conforma a imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém e amém. Presta atenção aqui, muita atenção, para o assunto delicado que eu vou tratar. Você deve ter chegado ao seu conhecimento este caso de pedofilia no Brasil envolvendo um casal de pastores. Então, como às vezes eu não estou muito informado, por causa da correria, dos afazeres da igreja, eu só fiquei sabendo um pouco por cima. Foi então que um dia à noite, né, ao irmos dormir, eu e minha esposa, foi quando ela começou a citar esse caso e mostrar a gravidade disso. Foi então que me deu um clique e eu vi a importância de falar isso com a igreja. Então a Suzana, minha esposa, ficou muito chocada e disse: eu não entendi porque você está assim. Que acontecem esses casos todos os dias, né, vamos dizer assim. É que muitas pessoas na igreja, que hoje são adultas, podem ter sido vítimas de abuso sexual na infância. Podem ter muitas crianças na igreja que estão sendo abusadas por amigos, parentes, familiares. Pode ser que muitas pessoas dentro da igreja tenham um histórico de abuso sexual na infância. Isso trouxe muita tristeza para ela e essa tristeza passou para mim. Desde esse dia, eu não parei de pensar nisso. Aí nós tivemos a Conferência do Mal. Conferência do Mal.
conferência e eu não pude ministrar e eu esperei chegar a próxima vez que eu pudesse falar sobre isso. Aí você pensa assim, mas por que o senhor vai queimar uma mensagem dessa para falar na quarta? Por que você não espera, pastor, para falar domingo para todo mundo? Porque se eu esperar até domingo, às vezes não dá tempo. Às vezes o seu filho vai ser abusado até domingo. Então eu vou te advertir hoje para você livrar ele hoje. E domingo eu falo de novo. É mais ou menos por aí que eu quis dizer hoje. Porque talvez não dê tempo. Talvez você evite um estrago. Porque você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 4 dias. Que se estiver acontecendo isso, você pode salvar. E não pense você que a igreja está fora. Aliás, a igreja tanto não está fora, que o escândalo aconteceu com crentes. Ah, não foi só crentes, pastores. Aliás, a igreja de hoje, ela faz de tudo que não presta. Não é verdade? Você quer escândalo, vai atrás de igreja. Você quer encontrar escândalo, procure as igrejas. Porque elas são palcos de escândalo, infelizmente. Então, à luz dessa tragédia que veio a lume, que veio a público, faz-se necessário tratar disso com os pais e com os filhos. E talvez seus filhos estejam sendo vítimas de pedofilia, de abuso sexual. Talvez você, que é adulto, ou jovem, adolescente, já foi vítima de abuso sexual na infância. E hoje ainda colhe as consequências, as sequelas nocivas dessa prática hedionda. Como eu tenho dito, e principalmente no ano de 2015, talvez a mensagem que eu mais preguei em 2015 foi sobre família. E eu disse, e vou dizer hoje, vou continuar dizendo, que o principal alvo de Satanás neste século é a família. O desejo do diabo é destruir, desintegrar, desacreditar, aniquilar a família. Eu não tenho dúvida disso. Pelos estudos que eu faço, pelos aconselhamentos que eu faço, pelas tendências culturais, sociais, você vê aonde o diabo quer chegar. Ele quer dizimar a família. E esses escândalos, bem como o desejo de alguns magistrados de descriminalizar a pedofilia. O que é descriminalizar? Se um adulto cometer o ato sexual com a criança, ele não pode ser punido, ele não pode ser preso. A pedofilia, ela inverte os valores, ela traumatiza, ela causa sequelas no indivíduo, de maneira que ele não conseguirá construir uma família ou um relacionamento saudável. Então nós notamos que esses casos, bem como essas leis que apoiam essas práticas, têm como viés a destruição da família. Esse ato, quando vem à tona, e ele é só um dos milhões de atos hediondos por toda a parte do mundo, mostram mais uma vez a mão suja, negra, as garras maléficas de Satanás contra a família. Contra a família. E eu quero ensinar a você hoje, dar a vida pela sua família. Você está falando com um pastor que o maior zelo dele é Cristo. Sem sombra de dúvida. É pela glória de Cristo. Depois pela família. A maior parte do meu dinheiro, dos meus recursos, dos meus sacrifícios, vai para minha casa e para minha família, da qual eu não abro mão. Não abro mão. E é interessante notar que muitas pessoas desse tempo não têm dado devida atenção à família. Agora você me pergunta por que o principal alvo do diabo é a família? É porque ele não é bobo, como nós somos. Nós somos bobos. O diabo não é bobo. O diabo é inteligente, nós somos burros.
Nós somos ignorantes, o diabo é sábio. Nós vamos na raça e no peito, o diabo arquiteta, orquestra, lê, estuda. O diabo não dá socos no ar, nós damos. A família é a principal célula que compõe a sociedade, é chamada de célula máter, célula mãe. É o principal órgão. Ela é a célula principal. Você quer ter uma nação, um estado, uma igreja, uma cidade, uma sociedade saudável, você tem que manter a família saudável. Você quer destruir uma nação, destrói a família. É como um câncer. Vai fragmentando, o corpo todo é comprometido. E o câncer, como que o câncer desenvolve? Células cancerígenas. As células vão se decompondo. E o diabo que ataca essa principal célula. Porque ele dizima a civilização. Pedofilia. O que é basicamente pedofilia? De onde vem esse termo pedofilia? Ela vem de duas palavras gregas. Pedo, ou paidos, e philos, ou filia. Pedo quer dizer criança. E philos, filias, amor. Amor à criança, afeto, apreço, admiração à criança. É o termo que eles designaram para dar ao indivíduo que tem atração por criança. Pedofilia. Pedo, criança, filia, amor. Atração, admiração. Atração, admiração por criança. O pedófilo tem uma alteração. Pedófilo é o nome que se dá àquele que gosta, tem atração, desejo por criança. O pedófilo tem uma alteração, um desvio na conduta sexual. Todo ser humano tem desejo sexual. E por algum motivo, os pedófilos sofrem alterações e o objetivo de desejo deles é a criança. Pedofilia é uma doença que se caracteriza pelo anseio, fantasia e compulsão sexual voltada para crianças. E quando diz aqui o termo crianças, isso é de 0 a mais ou menos 12 anos. É ali até na fase da puberdade. Então não é só criança, não é só bebê. É entre esse meio. Geralmente os pedófilos têm atração para esse tipo, essa faixa etária. De bebês até 10, 11, 12 anos, que ainda pode se discriminar como uma criança. Esse desejo não se manifesta apenas em adultos. Jovens e adolescentes também podem ser pedófilos. Toda e qualquer pessoa é passível dessa disfunção que carece de acompanhamento. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um número aqui. 40 crianças são abusadas sexualmente a cada 10 minutos. Só nessa introdução, 10 crianças já foram abusadas sexualmente no Brasil. Os números expressivos sustentam que cada vez mais crianças são vítimas de abusos sexuais. Mas essas ações são praticadas por pedófilos ou molestadores. 40 crianças são abusadas sexualmente a cada 10 minutos. Com uma igreja desse tamanho, há uma grande probabilidade de adultos aqui terem um histórico desse tipo na infância, ou seja, terem sido abusados. Com uma igreja desse tamanho, também há a possibilidade de algumas crianças terem sido, estar sendo, ou ainda serem abusadas. Porque apesar de crentes, vivemos no mundo, convivemos numa sociedade, em comunidade. Nós temos que ir aos bancos, nossos filhos têm que estudar, nós vivemos a vida cotidiana semelhante aos dos não cristãos. Então você pode estar correndo esse risco. Então eu peço que você preste muita atenção, principalmente aqueles pais e mães omissos, que não quer nada com a dureza, como já diziam os antigos, não quer nada com nada. Você vai ver o perigo que seus filhos estão correndo.
Você vai ver, você vai se chocar. Escute aí. Como eu posso reconhecer um pedófilo? Pedófilo, o que tem atração por criança. Como eu posso reconhecê-lo? Nós vamos fazer alguns estudos aqui, algumas pesquisas que foram feitas, que vão dar a nós conhecimento. Como já diziam os sábios, o conhecimento, a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, a ignorância aprisiona, mata, destrói. Meu povo é destruído por ignorância, mas a verdade liberta. Vamos ver alguns estudos, pesquisas feitas por profissionais na área, para que, através dessas pesquisas, nós podemos ser norteados, ensinados, como agir, como prevenir e como remediar os efeitos da pedofilia. Primeiro, como reconhecer um pedófilo? Um homem, uma mulher ou um jovem que tem desejo por crianças. Alguns dos comportamentos do pedófilo são: eles gostam de ficar sozinhos com crianças, sendo muito atenciosos e sedutores. Então eles gostam de ficar a sós com criança. É uma primeira característica dele. Gostam de fazer amizades com crianças e não com adultos. Ele gosta de fazer amizade com crianças. Ele é muito carismático com crianças. Eu não estou falando de brincar, elogiar, fazer um carinho. Eu estou falando de amizade. Ele gosta de iniciar uma relação com crianças e não com adultos. Eles sempre procuram agradar suas vítimas com presentes, elogios e promessas. Você já viu aquele adulto que vive dando balinha para criança? Que vive chamando criancinha num canto? Está em alguma reunião social, você sempre pega ele 5 minutinhos com a criança, dando uma balinha e conversando alguma coisa. Isso é para todo mundo tremer na base, porque o pastor Danilo tem filho, o Cunha tem filha, o Santo tem filha, eu tenho filho, todo mundo tem filho. Em suas casas, olha o que eles possuem em casa. Se você visitar a casa dele e ver isso aqui demais, duvide. Possuem vários objetos: jogos, doces e balas, guloseimas, para agradar crianças. É o armazém dele. Eles procuram fazer carinhos nas crianças, nas suas partes íntimas. Toda vez que um pedófilo tem acesso a uma criança, ele se mostra agradável, atencioso, mas se você notar o carinho que ele faz, discreto ou indiscretamente, é na parte íntima da criança. Sempre pedem para guardar segredo e nunca contar nada para ninguém sobre os seus comportamentos. Às vezes ameaçam a criança, algo ou alguém de que goste muito, caso não ceda às suas vontades. Eles pedem para as crianças ficarem em silêncio, guardarem segredos e muitas vezes ameaçam elas se contarem os segredos. O pedófilo pode ser alguém muito próximo de você, como um conhecido, um vizinho, e também alguém desconhecido, que vai se aproximando paulatinamente da criança. Podem ser amigos, adultos ou adolescentes, por meio da internet e salas de bate-papo, por exemplo. Aquele pedófilo, por exemplo, que foi encontrar uma menina em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, foi pelo chat, foi pelo bate-papo. Na maioria dos casos, o pedófilo é alguém conhecido da criança, por meio de escola ou de outra atividade. Então, geralmente os pedófilos são amigos da família, amigos da criança e são pessoas próximas. Como, por exemplo, um vizinho. Muitos casos de pedofilia relatam o quê? Abuso de uma criança por um vizinho. Alguém que a mãe deixa cuidar, alguém próximo, alguém que fica com a criança de vez em quando.
vizinho ou professor. Geralmente o pedófilo escolhe a profissão de professor infantil para que tenha acesso à criança. Então ele tem um vasto terreno. Geralmente muitos casos de pedofilia envolvem professores. Então como eu reconheço o pedófilo? É alguém próximo, é um vizinho, é um amigo, ou alguém distante que não é do círculo, mas que se aproxima com interesse no seu filho. O professor, professores, há muitos casos de abusos sexuais por parte de professores e professoras, porque eles são próximos, estão há dias, meses e anos com as crianças. E eles ganham o respeito dos pais e a admiração das crianças, propiciando um ataque sobre essa criança. Professor, instrutor de música e o caso mais conhecido, babá. Sabe por quê? Porque o pedófilo escolhe essa profissão. Não é porque ele é uma babá e se tornou pedófilo. Não, ele já era e escolheu esse ofício, porque afinal de contas ele vai ficar sozinho o dia inteiro, o ano inteiro, até ele ser mandado embora com a criança. Então o pedófilo pode ser uma babá. O pedófilo pode ser um instrutor de música. O pedófilo pode ser um vizinho. O pedófilo pode ser um membro da igreja. Eu não ia deixar passar. Só porque é crente você deixa com o teu filho? Não. É porque é crente que você tem que duvidar. Cuidado. Membros da igreja, pedófilos. Ah, pastor, fulano está discipulando meu filho. Você falou comigo primeiro? Quem que é fulano? Tem 550 pessoas que eu não conheço todo mundo, não. Leva meu filho, traz meu filho, leva minha filha, traz minha filha, dá-me na casa do meu filho, dá-me na cadeia. Cuidado. Pergunta para mim. Pergunta para os pastores. Não, mas é da igreja. O que tem? Quem disse que todo mundo que está em Israel é israelita? Quem disse que a igreja é composta só de ovelhas? Tem bode, filho. Tem joio. Quem está cuidando do teu filho? Da tua filha? Com quem anda? Troca mensagens. Sai. Dorme na casa de quem? Também o pedófilo pode ser membro da família. Tais como padrastos, madrastas, avós e avós, irmão por parte de uma parte. Como assim? Você viu irmão? Irmão por parte de pai. Eu sou irmão dele só por parte de pai. Somos filhos da mesma mãe, mas eu sou de um pai diferente, outro de pai. Geralmente, esse tipo de irmão, meio-irmão, abusa. Padrasto, abusa. Madrasta, abusa. Por isso que eu falo que segundo casamento não dá certo. Não é que eu falo, a Bíblia não recomenda. Aí, ó. Avós, tios, o tal do tio, o tal do cunhado. Pode ser. E o irmão, o meio-irmão. É assim que você reconhece o pedófilo. Muitos pedófilos têm algum histórico de abuso no passado, seja físico ou sexual. Geralmente o pedófilo foi vítima, então ele vai fazer novas vítimas. Ele tem um histórico de ser abusado, física, violência e até sexualmente. Alguns também têm problemas mentais. Alguns pedófilos realmente têm distúrbios de humor, de personalidade, bipolaridade, transtorno bipolar, deficiência mental. Pedófilos são marcados por isso. As mulheres pedófilas têm uma tendência maior de abusarem de meninos do que meninas. Forte falar isso, mas tem que falar. Fique ciente dos comportamentos comuns demonstrados pelos pedófilos. Normalmente, eles não demonstram tanto interesse por adultos quanto eles têm pelas crianças. Eles costumam ter muitos empregos que permitem o contato com crianças de determinada faixa etária, ou planejam outras formas que possam passar algum tempo com elas, atuando, por exemplo, como professores ou babás. O pedófilo normalmente passa por um processo por meio do qual ele conquista a confiança da criança. Algumas vezes até a confiança dos pais. E tem pai que é fácil conquistar, né? Essas falam, eu cuido. Aí como ele não quer nada, cuida.
E algumas vezes conquista até dos pais. Preste atenção a esse detalhe. Durante meses ou até anos, um pedófilo pode tornar-se amigo confiável da família. E pode oferecer-se para cuidar da criança, levá-la ao shopping, para passear, ou por algum tempo com ele, de outras formas. Muitos pedófilos não começam a abusar da criança antes de conquistarem sua confiança. Isso aqui é pedófilo profissional. É o psicopata, é aquele que engendra, orquestra. Alguns pedófilos procuram por crianças de pais solteiros. Pedófilo inteligente. Que não consegue dar muita atenção aos filhos. Você já viu aqueles cãezinhos vira-latas que é meio solto, que é meio mal cuidado? Tem muita gente que tem amor por animais e recolhe eles. O pedófilo procura esse. Essas são as características do pedófilo, para que você reconheça, para que você o identifique. Agora vamos ver as consequências da pedofilia. Você quer saber quais as consequências na vida de uma criança ou até do adulto que foi abusado? Vamos ver as consequências do abuso sexual. Primeiro vimos a característica do pedófilo, como identificá-lo, como reconhecê-lo. Agora vamos ver as consequências. E eu vou voltar, peraí, eu não vou passar no Espírito Santo, não quer, ele quer que eu volte. Estou deixando que a minha sogra, estou deixando que a minha tia, que a minha irmã, que a minha prima, eu não deixo. Pronto, acabou, eu não deixo. Sabe por que eu não deixo? Porque 60% dos casos de abuso infantil são entre a família. 40% é com gente de fora. Você está pensando, então nunca mais a babá, nunca mais o irmão, não. Então 60% da pedofilia é com membros da família. Tá? 60%. Pastor, mas o meu avô, o seu avô, mas a minha cunhada, crente, a sua cunhada. Mas o meu tio, sim. Só se ele tiver te dado credenciais durante anos que ele é digno da sua confiança. Se não, sai fora. Se ele tem essas características aqui, sai fora. E até pai e mãe. Até pai e mãe. Tem criança que fica grávida do próprio pai. Você sabe disso. E vice-versa. Até pai e mãe. Porque tem mãe que faz uma escolha errada, casa por impulso e casa com um marginal de escala maior, e esse homem é louco. Ele abusa dos próprios filhos. Uma mulher doida. Então acontece até dentro de casa. Consequências do abuso sexual. Olha só. Devido ao fato de a criança muito nova não estar preparada psicologicamente para o estímulo sexual, as consequências da violência sexual são inúmeras. Como, por exemplo, eu listei algumas aqui. Presta atenção. Gente, eu estou falando de uma criança. Olha para a mãozinha do seu filho, lembra do rostinho dele, eu estou falando de uma criança. Mas eu não tenho vontade de pegar a criança, eu tenho vontade de pegar você. Você. É um absurdo. Se acontecer alguma coisa com o seu filho, meu irmão, eu vou orar para Deus pegar você. Tem cabimento isso? Você acha que uma criança que está brincando de bola, de bonequinha, tem condição de ser abusada sexualmente? Eu tenho vontade de ir embora, de sumir, porque eu acho isso um absurdo acontecer isso dentro da igreja. O que vai causar na mente de um ser humano que tem 8 meses, que tem 1 aninho e meio, que tem 3 aninhos? E não pensa você que é solteiro, não tem que ouvir essa palavra, não. Ou você que é avô, isso aqui é para qualquer classe, porque você está cercado de criança. Pode ser seus filhos, pode ser seus netos, pode ser seus irmãos, pode ser seus sobrinhos, pode ser seus primos. Você, onde você vai, tem crianças que você pode ajudar. Consequências são inúmeras, como comportamento rebelde. Geralmente, toda criança abusada se torna uma criança agressiva.
ela responde o abuso que ela recebeu com violência e agressividade, seja na própria fase de infância e adolescência ou na fase adulta. Ela se torna uma criança agressiva, rebelde. Segunda consequência, enfermidades psicossomáticas. Vários problemas de saúde sem aparente causa clínica. O que é doença psicossomática? Psico e soma. Alma e corpo. É uma doença da alma que vai para o corpo. A pessoa não tem nada fisicamente. Mas a alma está tão doente que ela tem enxaqueca, estresse, insônia, depressão. É doença psico, vem da alma. Soma, somático, vai para o corpo. Essas são as consequências. Risco de gravidez precoce, colocando em risco a vida da própria criança. Porque há crianças que se engravidam, há meninas que ao serem abusadas podem se engravidar. Isso pode matar a criança. Dificuldade de definir o próprio sexo. Não existe nada que perverte mais a sexualidade de um ser humano do que ser abusado na infância. Se uma criança for abusada, ela vai ter dificuldade de definir a sexualidade, o sexo. É homem, se é mulher. Gosta de menino, gosta de menina. Ela fica indefinida. Invariavelmente, ela vai convergir aonde? No homossexualismo. As consequências da agressão podem ser levadas para o casamento. Uma pessoa agredida na infância, abusada, ela vai ter problemas seríssimos conjugais quando ela for adulta e se casar. Ela pode levar as sequelas, os abusos, a agressão para o casamento. Ela não terá uma relação saudável com o seu cônjuge. A gestação, se for mulher o caso, pode ser problemática, aparecendo complicações orgânicas. O abuso corre o risco também de não desenvolver qualidade nas relações sexuais, demonstrando desprazer e aversão sexual. Isso aqui é batata. Porque toda prática sexual ilícita, pornografia, adultério, fornicação, prostituição, e o abuso infantil perverte a sexualidade do indivíduo. Então o que está dizendo aqui? Uma das consequências da pedofilia, da criança ser abusada, é que na fase adulta, ela vai ter desequilíbrio sexual, ela não vai ter interesse, ela não vai ter uma vida sexual sadia, ativa. Vai haver um desequilíbrio, uma disfunção. Ela vai perverter a sexualidade dela. Olha só, ela não vai desenvolver relações sexuais, vai mostrar desprazer e aversão, e muitas vezes incapacidade até de atingir o clímax. As consequências perduram por muito tempo depois do abuso. Muitas vezes o adulto que foi abusado na infância leva as consequências para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu não sei aqui, ninguém se abriu comigo, eu não sei. Se tem alguém aqui que foi abusado na infância e hoje é adulto, pode dizer para si, é verdade, eu carrego isso até hoje. Mudanças psicológicas, estou falando das consequências da pedofilia. Primeiro, eu disse as mudanças gerais, eu disse a respeito das consequências. Agora, as consequências psicológicas. Para alguém abusado, vamos ver. Sentimento de isolamento. Elas começam a ser antissociais. Medo indefinido. Meu Deus do céu. Torna-se uma criança uma pessoa que tem medo, mas não sabe do quê. Por quê? Porque a violência sexual não foi praticada, o ato não foi praticado com a criança tendo desejo. Ela estava preparada, ela foi violada, foi agredida. Isso causou pânico, uma síndrome nela. Ela começa a ter um medo indefinido. Pessoas amedrontadas. Permanente sentimento de culpa. Permanente. Pessoas se sentem culpadas, sujas. Depressão. Pode notar pessoas que têm quadros
de perversão na sua sexualidade. Homossexual, a lésbica, a pessoa que foi abusada, ela tem um quadro depressivo. Toda pessoa que teve a sua sexualidade pervertida, ela é depressiva. Pode analisar isso. Sentimento de estar marcado para o resto da vida, tentativa de suicídio, porque a vergonha é tanta, ou o choque, o trauma é tão grande, que a pessoa tem vontade de suicidar. Medo de sair na rua, volta ali para a socialização, autoflagelação, começa a se punir de alguma maneira para tentar purgar essa violação. Vergonha excessiva, inclusive em mudar de roupa na frente de pessoas. Ela tem uma vergonha exagerada, absurda, porque ela foi abusada e ela não consegue mais trocar de roupa perto de ninguém. E personalidade múltipla, talvez essa maior. Personalidade múltipla. 2 caras, 3 caras. Uma pessoa indefinida na sua personalidade. É isso que gera no coração de uma criança abusada. Olha só. A vítima de abuso sexual passa a considerar o seu corpo pouco atraente, obtendo assim um sentimento de baixa autoestima, quando evidencia sentimentos de menos-valia por pensar ser diferente dos outros. Passa a ter a sexualidade vista como punitiva, com culpabilidade, sem prazer, podendo interferir de forma traumática no jogo da sedução, erotização, falta de amor próprio, perda da integridade física, culpa, oferecendo possível dificuldade de relacionamentos sexuais na idade adulta. É um estrago, é um arraso. Eu estou falando de consequências de quem foi vítima de pedofilia, abuso sexual na infância. Agora, mudanças no comportamento. Ali foi mudanças psicológicas, mudanças no comportamento. Queda no rendimento escolar. Ela não tem condição de se concentrar. Ela foi destruída emocionalmente. Agressividade contra a família. Se torna arredio, agressivo contra a família. Porque o maior agente socializador da criança, ou as primeiras pessoas que ela convive, é a família. Logo, esse trauma sofrido, ela vai descarregar de forma violenta na sua própria família. Aumento do grau de provocação erótica. Vai ser uma pessoa que vai ter a sua tendência sexual precoce, elevada. Perturbações durante o sono e pesadelos constantes. Você imagina para uma criança, gente. Eu acompanhei alguns casos. Gente, se você pesquisar na internet, o senador Magno Malta abriu uma CPI contra a pedofilia, tinha vídeos, arquivos. Ele falava que quem assistir vomita. Se um adulto não tem condição para suportar tais coisas, imagina uma criança, vai ter insônia, perturbação, pesadelo, desinteresse em brincar com outras crianças. Essa criança foi destruída. Ela foi destruída. Ela não sabe mais ser criança, ela foi violada. A criança abusada torna-se também lenta, inquieta e sempre muito irritada. A criança mostra, olha isso aqui. A criança mostra experiência em determinados assuntos inadequados para a faixa etária que se encontra, desenvolvendo brincadeiras sexuais persistentes com amigos, animais e brinquedos. Demonstra confusão de idade. Ela começa a ter um domínio sexual, um desejo, um interesse precoce, fora da vontade. O abuso sexual altera as percepções da criança, as emoções, a imagem que ela vê de si mesma, a visão da própria capacidade afetiva e do mundo familiar.
Última consequência, e o que está aí no mercado agora. Em particular, foi também observado que o abuso sexual na infância tem um papel importante no desenvolvimento da homossexualidade. Olha só, 46% dos homossexuais foram abusados sexualmente quando crianças por uma pessoa do mesmo sexo. Os homossexuais, tá aí, não está esse crescimento explosivo? As pesquisas mostram que 46% dos homens ou das mulheres homossexuais são ou foram homossexuais porque foram violentados, abusados na infância. E isso os fez ingressar na homossexualidade. 46%. Ou seja, um dos grandes causadores do aumento do homossexualismo, ou de uma pessoa ter uma inclinação homossexual, foi que na sua infância ela foi abusada. Eu não estou falando de coisa pequena não, eu estou falando papai perdeu o sono hoje, ou pelo menos orar a madrugada inteira. Eu estou falando para mãe e pai hoje desfazer as atividades da manhã e ficar a madrugada inteira varrendo histórico de celular, de Facebook, de internet, aniquilando qualquer vestígio, qualquer campo, qualquer forma de penetração desse mal. Isso é muito grave. Isso é muito forte. Como proteger meu filho? Como protegê-lo? Quais medidas tomar com esse mal, visto que eu sei que não é fácil para você está vivendo um mundo pós-moderno. Ninguém tem tempo para nada, é 2 trabalhos, 3 trabalhos, é escola, inglês, espanhol, natação, balé, vai, ninguém fica em casa. Como fazê-lo? Como prevenir? Como proteger meu filho? Vamos lá. A melhor maneira de proteger seu filho contra pedófilos é se envolvendo o máximo possível na vida do seu filho. Você acha que eu precisava te falar um troço desse? Ah, não. É possível. Eu vou pedir para sair. É ridículo. Você achou que ia falar o quê? Ele vai esfregar lá na lâmpada e vai... É só estar presente. A melhor maneira de proteger seu filho contra os pedófilos é se envolvendo o máximo possível na sua vida. Olha só. Os pedófilos procurarão por uma criança vulnerável e que não recebe muita atenção dos pais. O pedófilo passa a ser vítima aqui. O pedófilo passa a ser uma vítima. São os pais que são responsáveis. O pedófilo vai atrás de quem? Ninguém cuida da criança. Ninguém ama ela. Então eu amo. Você acha... Meu querido, se esse copo estiver cheio, ele não cabe mais nada. Está cheio. Tenta pôr algo aqui, ele não recebe, está esgotado. Se uma criança está cheia de afeto, de amor, de atenção, pode vir pedófilo, maconheiro, marginal, macumbeiro, não entra, não cabe, está cheio, está esgotado, está transbordando de amor, afeto, carinho, atenção, companheirismo, lanche, lazer, futebol, piscina. Não tem espaço. Agora um copo vazio, coloca qualquer coisa aqui que entra. Pode colocar aqui esterco, pode colocar aqui maconha, pode colocar álcool, pinga, tráfico, besterol, pornografia, está vazio. Muitos filhos aqui estão vazios. Os pedófilos procuram por uma criança vulnerável que não recebe muita atenção dos pais. Apareça nos jogos, ensaios, excursões. Passe algum tempo com os adultos que participam da vida do seu filho. Olha que interessante isso aqui. Primeiro, seja presente. Agora, por que está escrito aqui? Passe tempo com os adultos que participam da vida do seu filho. Porque o seu filho vive entre adultos. Quem são os adultos? Os professores do meu filho. Tá? Os treinadores do meu filho. Professores de música. Passe tempo com eles para saber quem dá aula para o teu filho. Quem dá aula de música, meu filho? Eu vou conhecer, passar tempo. Quem dá aula na escola, meu filho? Eu vou saber. Quem dá aula de balé, de natação? Eu vou estar com o olho ali, eu vou estar vendo, eu vou me aproximar. É uma maneira de você proteger seu filho. Porque afinal de contas ele vai ter que ter um professor de música.
um professor de natação. Natação, hein? Pelo amor de Deus. Vai ter que ter um professor de espanhol, de inglês. Se aproxima deles. Porque não tem jeito de você criar o seu filho numa redoma, numa bolha também. Mas eu vou saber quem é que está ensinando meu filho. Deixe claro que o seu filho possui uma estrutura familiar forte. Você deixa claro isso para o mundo? Se não puder participar de uma viagem ou passeio com teu filho, certifique-se que pelo menos 2 adultos conhecidos, responsáveis de sua confiança, o estejam acompanhando. Não deixe seu filho sozinho com desconhecidos, em hipótese alguma. Até os parentes podem ser uma ameaça. O segredo é sempre estar presente. Caso tenha uma babá, que eu não recomendo para ninguém, coloque uma câmera em sua casa. Em alguns momentos, você não poderá estar presente. Portanto, use recursos para ter certeza que seu filho permanecerá seguro. Coloque uma câmera escondida para detectar qualquer atividade inadequada. Mesmo que conheça muito bem alguém, é melhor tomar determinadas precauções pela segurança do teu filho. Ensine seu filho, aqui nós estamos dizendo como proteger seu filho. Ensine seu filho sobre a segurança na internet. Certifique-se que ele saiba que as pessoas perigosas podem fingir que são crianças ou adolescentes para atraí-los na internet. Monitore o seu filho enquanto ele estiver usando a internet e crie regras para estabelecer limites. Porque a gente está falando só de físico e do virtual. Ninguém anda com meu filho, não anda, a torcida do Corinthians está lá, através da internet, que é um absurdo também. Aí eu vou entrar em outra pregação, não vou nem falar isso. Converse sempre com seu filho sobre as pessoas com as quais ele está conversando. Quem está andando com a tua filha? Quem que é amiga dela? Quem que ela está conversando ali? Com quem que ela vai encontrar? Quem que é? Primeiro que eu já não deixaria com ninguém que não é cristão. Segundo que eu deixaria só cristão, porque tem o cristão e o cristão. Tem o crente e o crente. Tem o convertido. O salvo mesmo. Certifique-se, avalie. Certifique-se que seu filho saiba que nunca deve enviar fotos para uma pessoa que conheceu na internet, nem marcar encontro com essas pessoas. Eu disse aqui das fotos. Você está tirando foto do corpinho e mandando. Saiba que as crianças normalmente escondem coisas que fazem na internet. Portanto, você precisará ter muita atenção para manter-se informado. Estamos aqui vendo como proteger seu filho. Garanta que seu filho sinta-se emocionalmente protegido. Como as crianças que não recebem muita atenção costumam ser mais vulneráveis, lembre-se de passar bastante tempo com seu filho, para que ele se sinta amado e protegido. Tenha tempo para conversar com seu filho todos os dias e construa um relacionamento aberto e de confiança. Coisas básicas que os pais modernos não fazem. Demonstre interesse por todas as atividades do seu filho, como os trabalhos de escola, as atividades extracurriculares, os hobbies e outras coisas. Participe da vida do seu filho. Faça com que o seu filho saiba que pode contar qualquer coisa para você e que sempre estará disposto a conversar. Ensine o seu filho a identificar toques. Você deve ensinar seu filho que existe alguns toques inadequados. Ensine seu filho que ninguém deve tocá-lo em suas regiões ou partes íntimas. Diga para seu filho falar não e sair quando alguém tentar tocá-lo nas áreas íntimas. Diga a seu filho para procurá-lo
imediatamente se alguém tocá-lo de maneira inadequada. Perguntar regularmente ao seu filho como foi o dia dele, inclusive sobre os toques, bons, ruins ou secretos, ajudará a manter a comunicação aberta. Sempre preste atenção quando o seu filho disser que foi tocado de maneira inadequada, ou se ele disser que não confia em um adulto. Confie primeiro no seu filho e não no adulto. Nunca descarte o que seu filho disser, mesmo que o adulto em questão seja um membro confiável da sociedade ou parecer incapaz de fazer algo assim. Isso é exatamente o que o molestador quer. Você não acredita? Menino, criança, está inventando. Fica do lado do teu filho. Para finalizar, não se esqueça, se você não prestar atenção a seu filho, outra pessoa o fará. Quais os fatores que pode se atribuir ao aumento de casos de pedofilia? Eu vou terminar com isso. Quais os fatores? Quais os fatores pode se atribuir ao aumento de casos de pedofilia? A pedofilia tem crescido anualmente em função da exposição em que as crianças são sujeitadas. Eu vou me segurar. Sabe por que a pedofilia está aumentando? Porque você coloca mini saia na sua filha, salto na tua filha, decote na tua filha, batom na tua filha, fazendo ela ser sensual, vulgar e uma mulher adulta antes do tempo. Isso atrai o pedófilo. Você já viu? Põe mini saia cortada. A pedofilia, meu Deus do céu. Vou começar porque essas partes eu tenho que cortar. Eu não posso pôr na internet a minha indignação. Quais os fatores pode se atribuir ao aumento de casos de pedofilia? A pedofilia tem crescido anualmente em função da exposição em que as crianças são sujeitadas. Elas estão muito suscetíveis. Sensualização exacerbada, e isso desperta o desejo. O ser humano tem passado por um processo de desconstrução de valores e identidade. A cada vez mais a busca pelo direito e o prazer imediato, por satisfação a despeito de qualquer coisa. Não há um dia em que uma criança não seja abusada. Dia 18 de maio é celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exposição Sexual de Crianças. A psicóloga enfatiza que todos os adultos têm por obrigação contribuir para que a criança tenha um desenvolvimento sadio e saudável. Eu termino com o texto que eu comecei. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Querido, isso aqui é só a ponta do iceberg do que está acontecendo. Pode ser que os seus filhos tenham sido vítimas. Pode ser que você foi vítima. Eu te dei aqui as estratégias, como identificar, as consequências e como proteger teu filho. A resposta é simples. Seja um pai e uma mãe presentes. E não permita que os seus filhos estejam com qualquer pessoa que não seja da sua extrema confiança. E até dela duvide. Vamos salvar nossas crianças. Você poderia me dizer que bem Deus te entregou mais valioso do que esse? Qual bem? Quanto vale seus filhos, sua esposa, sua família?
Por que nessa terra você daria a sua vida? Sua família, seus filhos, sua esposa. Então é um apelo urgente que eu estou te fazendo. Salve os seus filhos enquanto vocês podem. Proteja netos, sobrinhos, primos, não sei quem, vizinhos. Onde você ver uma criança, ajude-a, proteja, principalmente seus filhos. Se o estrago já está feito, já foi feito, está sendo feito ou pode ser feito, intercessão. Ore, jejue, chore para o seu filho ser recuperado, restaurado, transformado, liberto, curado. Ensine as escrituras para ele. Ensina o caminho. Que caminho? O caminho de Deus. A santa palavra, o santo evangelho, a santa lei. Ele nunca vai se desviar dele. Princípios éticos, morais, educação. Você tem que incutir, inserir na mente do teu filho. Proíba os eletrônicos. Não tem celular, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem internet, não tem TV. Porque senão depois você não consegue recuperar. Vamos fechar os olhos e orar pelos nossos filhos. Você vai orar só pelos seus filhos agora. Fala para a escolinha liberar as crianças para os pais já orar junto com elas. Vai lá, Carla.